Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo da TC. Aqui eu vou te ensinar técnicas de terapia capilar onde você vai solucionar problemas dos seus clientes e, consequentemente, fidelizar mais clientes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Josiane Favreto e o tema de hoje é foliculite. Antes de começar, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E você já ouviu falar em foliculite? Em algum momento você deve ter ouvido falar, ou numa foliculite pós-depilação, ou uma foliculite por X motivos. Mas a foliculite que eu venho falar para você hoje é a foliculite do couro cabeludo. Afinal, nós estamos falando do mundo da terapia capilar. E a foliculite, ela é o quê? Ela é uma pústula de pus, como se fosse uma espinha de pele tradicional, como se fosse uma acne. Só que ela dá no couro cabeludo. E diferente da espinha convencional, ela tem algumas anomalias diferentes, né? Ela dá no couro cabeludo, ela pode dar coceira, secreção e, consequentemente, vir a dar uma queda de cabelo por esse motivo. A foliculite em si, ela pode vir por vários motivos. Um deles é através de uma infecção bactericida por uma bactéria chamada Staphylococcus ou por algum outro vírus ou bactéria, tá? Ela é contagiosa, ela passa de pessoa para pessoa. Então eu sempre falo e bato muito na tecla dos meus vídeos, quem já assiste, quem já acompanha vai saber. O tema da higienização e esterilização do material de trabalho de barbearias e salões de beleza, porque muitas vezes o profissional ele vai usar uma escova de cabelo, um pente no cliente que está com foliculite e ele vai acabar contaminando outros clientes por não fazer essa esterilização desse material. Então a foliculite é essa pústula de pus que sai no couro cabeludo como se fosse uma espinha. Inclusive eu já ouvi muito relato de muito cliente, de muito profissional falando que meu cliente tem espinha no couro cabeludo, não é espinha, é foliculite. Então se você ainda não sabia o que era uma foliculite ou se você achava que era uma espinha do couro cabeludo, hoje você já tem essa informação, que isso não é uma espinha do couro cabeludo, isso é uma foliculite no couro cabeludo, tá? E as pessoas costumam confundir muito, até porque o aspecto dela ele é bem similar a de uma espinha mesmo de face, a uma acne. Então, para quem não tem o conhecimento na área, fica muito fácil confundir e acontece muito, tá? Qual a diferença da foliculite e da espinha? Uma das grandes diferenças é que a acne, a espinha, ela normalmente vem gerada através de glândulas sebáceas, excesso de oleosidade na pele e fatores hormonais. A foliculite não necessariamente vai ter oleosidade no couro cabeludo para existir uma foliculite, tá? Pode sim acontecer da pessoa ter oleosidade e ter foliculite, mas nem sempre é o caso. Existem pessoas com o couro cabeludo extremamente seco e que tem foliculite. Diferente de quem tem a acne facial, por exemplo. Normalmente a acne facial ele vem associado a essa oleosidade da pele, né? As glândulas sebáceas. Então, uma das diferenças é essa, que não exatamente precisa ter o couro cabeludo oleoso para ter a foliculite. E a foliculite do couro cabeludo, ela dá em meio ao cabelo. E muitas vezes a pessoa vai lá, aranha, isso vira uma feridinha, esse líquido que sai ele coça, ele pode virar uma crosta, é um pouquinho diferente da foliculite da pele nesse aspecto, mas ele incomoda tanto quanto uma acne, tanto quanto uma espinha facial, tá? E a primeira vez que eu ouvi falar da tal da foliculite foi nos cursos, mas como eu fiz o meu primeiro curso de terapia capilar há muitos anos atrás, na época a gente não tinha tanto acesso à internet nem nada, então era muito difícil o professor conseguir explicar para a gente em palavras o que era uma foliculite, né? Ele de repente não achou o termo correto e eu imaginava a foliculite algo muito estranho, muito diferente do que hoje em dia eu tenho essa visão e essa noção que é a foliculite.
E quando eu vi a primeira vez uma foliculite, eu vi num evento que a gente fez, num salão de beleza de uma aluna minha. A gente fez um dia de beleza, com um dia de avaliação do couro cabeludo, com montagens de cronograma capilar, algo bem bacana. E num desses atendimentos veio pra gente uma adolescente, jovem, já uns 18, 19 anos, e ela relatou que ela estava tendo uma queda de cabelo, que ela estava com muita coceira no couro cabeludo e que ela tinha a impressão que ela tinha espinhas no couro cabeludo. E não fez falta nem o microscópio digital para eu poder constatar que ela estava com foliculite, porque a olho nu se via a foliculite dela. Ela tinha tanto, mas tanto no couro cabeludo, que chegava assim quase a emendar uma com a outra, e isso estoura e solta um líquido, e daí ele dava cheiro no couro cabeludo dela. Tava uma situação assim bem delicada. Era uma menina nova, com uma higiene boa do couro cabeludo, ela tinha cabelinho enrolado, e eu até me assustei com a situação, porque eu nunca tinha visto uma foliculite num grau daquele, avançado daquele jeito, com tantas pústulas de pus, e ela estava por mudar-se dali daquela cidade onde a gente estava. Ia ficar um pouquinho difícil para ela fazer o acompanhamento das terapias capilares com essa minha aluna, e a gente indicou ela para outro terapeuta capilar. Eu não sei qual foi o desfecho da história dessa moça na época, né? Mas assim, a primeira vez que eu, como terapeuta, me deparei com uma situação assim foi há alguns anos atrás, então, em um dia de beleza. E eu hoje, desde que eu comecei a ensinar, dar curso, eu sempre gosto de alertar os meus alunos e mostrar com gráficos o que é cada anomalia, o que é cada doença do couro cabeludo, para não que esse aluno chegue numa situação como eu cheguei anos atrás, de pegar um caso e ter dúvida do que era aquilo ali, porque eu cheguei a duvidar que aquilo ali fosse uma foliculite, porque era um grau tão avançado, ela tinha tanto que já ficou difícil de avaliar o que era, e era uma foliculite, né? Então, assim, nos cursos que eu dou, nos cursos que eu ensino para os meus alunos, eu já trato de falar para eles, explicar o que qual vai ser a visão que você vai ver, que ele é muito próximo a uma espinha, a uma acne, né? Então fica muito fácil detectar a olho, mas com o microscópio fica mais fácil ainda, e com o microscópio você pode mostrar muitas vezes para o seu cliente, para o seu paciente, o estado real do couro cabeludo dele. E é importante saber isso, porque já pensou quantos cabeleireiros, barbeiros, muitas vezes atendem clientes com foliculite, não sabe que aquilo é uma foliculite, o cliente sai do local deles, eles não esterilizam o material deles e vão contaminando outros clientes. E eu falo isso porque num dos tantos casos de clientes que eu atendi no decorrer da minha caminhada como terapeuta capilar, isso aconteceu comigo. Eu tratava na época um cliente, um paciente meu, e ele estava com foliculite, com queda, com vários probleminhas do couro cabeludo. E a gente conseguia ter uma melhora assim, nossa, de 90% no quadro dele, já quase sumia todo o problema. Ele cortava o cabelo e voltava para mim, ele voltava com o problema agrandado, ele voltava com a foliculite aflorando novamente, até que nós detectamos que o problema estava na barbearia onde ele cortava o cabelo dele, que cada vez que ele voltava lá a cortar o cabelo dele, ele era contaminado outra vez, e a gente perdia todo aquele processo de terapia que a gente já tinha feito até ali. Perdia modo de dizer, porque a gente não perdia num total o resultado do tema da queda, a gente já tinha controlado, paralisado, estava crescendo o cabelo, mas cada vez que ele cortava o cabelo, a foliculite voltava. Por isso que eu falo que é importante a esterilização do material. A gente teria ganhado tempo e dinheiro se isso não tivesse acontecido com esse meu cliente na época que eu tratava ele. Tempo porque a gente poderia ter acelerado muito mais o tratamento dele,
e dinheiro porque ele acabou gastando mais com mais sessões de terapia capilar, né? E até que a gente descobriu o foco, até que a gente descobriu o que estava acontecendo com ele, para daí dar uma solução. Então eu acredito que foi ali 2, 3 cortes de cabelo até que a gente notou o que estava acontecendo e pôde tratar e resolver o problema dele. Então é importante todo cabeleireiro saber disso, todo barbeiro saber disso, principalmente todo terapeuta capilar saber disso. Que a foliculite é algo transmissível e que se você não cuidar na esterilização do seu material, você vai contaminar outras pessoas. O mínimo que se espera é que esses profissionais da beleza esterilizem o seu material e muitas vezes não acontece, tá? E investir tempo e dinheiro nisso gera um retorno, porque já pensou quanto tempo nós teríamos economizado lá atrás se a gente tivesse de repente a noção exata que isso era transmissível, que ele podia estar se contaminando em casa, usando uma toalha de banho com alguém da família, usando um pente. Hoje em dia nos cursos que eu dou, eu já falo para os meus alunos, gente, foliculite é contagiosa. As pessoas no geral deveriam ter cada um sua escova de cabelo, cada um a sua toalha de banho, para evitar esse tipo de contágio, para evitar que de repente uma família inteira venha ter foliculite porque alguém da casa foi cortar o cabelo e voltou com foliculite. Então isso é muito importante os profissionais da beleza saber, isso é muito importante um terapeuta capilar saber. Investir tempo e dinheiro nisso quer dizer que você vai ter um retorno disso, porque o teu conhecimento é maior do que o de outras pessoas. E você vai conquistar muitos clientes com esse seu conhecimento. E dentro da terapia capilar, existem algumas maneiras de tratar a foliculite. Dentre elas, uma das minhas maneiras preferidas de tratar a foliculite é, claro, com alguns cosméticos próprios para isso, mas também usando o aparelho de alta frequência. Por que usando o aparelho de alta frequência? Porque ele é cicatrizante e ele cauteriza pequenas lesões do couro cabeludo. Então a gente ganha tempo usando a alta frequência. Mas se eu não tiver alta frequência, eu posso ser um terapeuta capilar e eu posso também estar tratando meu cliente? Pode. De repente, dependendo do caso de cada cliente, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai conseguir obter um resultado satisfatório, tá? Hoje em dia existem produtos que são secativos, que são cicatrizantes, existem argilas, existem muita coisa. Basta você ter um pouquinho de conhecimento para poder usar o produto certo, na hora certa, naquele caso em específico, que você vai conseguir resolver o problema do seu cliente. E o melhor momento para tratar sempre é quando a pessoa começar a notar que tem algumas pústulas. Começou a notar, estou com uma feridinha, alguma coisa. Esse é o melhor momento para tratar, porque está no começo, de repente tem 1 ou 2 lesões, de repente é algo pouco ainda, que com 1, 2 sessões você já elimina aquilo ali e evita que o cliente venha ter crostas, coceiras, queda de cabelo por causa de uma foliculite. Então a melhor maneira de tratar é sempre no começo. E como melhorar a foliculite? Como melhorar o aspecto geral dela? Acabei de falar para vocês, eu adoro usar a alta frequência em casos de foliculite, pelo tema dela estar cauterizando essas pequenas lesões. Mas se eu não tiver alta frequência, eu posso usar algumas argilas que são cicatrizantes, secativas, eu posso usar alguns cosméticos capilares que já vem próprio para esse tipo de problema. Hoje em dia, o estudo não para. A cada dia, a cada novo dia, as grandes empresas estão lançando bons produtos no mercado e que facilitam a vida não só do cabeleireiro, não só do barbeiro, mas também do terapeuta capilar. Então é só a gente dar uma pesquisadinha, muitas vezes que a gente encontra muito produto bom para tratar foliculite também. E eu vejo que as pessoas eram muitas vezes confundindo o que é foliculite, confundindo o tipo de tratamento. Eu já vi cabeleireiro que depois que fez o curso de terapia comigo falou assim, prof, sabe que eu indiquei um shampoo para oleosidade para o meu cliente porque eu vi que ele tinha espinhas no couro cabeludo?
a foliculite, ela não vem associada à oleosidade, como eu falei lá no começo para vocês. Podem existir casos de clientes que têm oleosidade e foliculite, mas ela não é associada à oleosidade, tá? Então é um erro muito grande, porque só um shampoo para oleosidade não vai resolver o problema do cliente, não vai curar a foliculite do couro cabeludo dele. Então eu vejo que as pessoas erram bastante por falta de conhecimento, por falta de ter feito um curso de terapia capilar, por falta de ter buscado mais um curso, e eu não me canso de falar isso, conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Quanto mais conhecimento eu puder obter na minha vida, mais conhecimento eu vou obter, porque isso é a única coisa que ninguém nos tira. E como é bom ser reconhecido pelo conhecimento que nós temos. Então não cometa esse erro, não comece errando na área da beleza. Procure um bom curso, faça uma atualização, se especialize no ramo da terapia capilar e não cometa um erro desse de falar para um cliente com foliculite usar um shampoo para oleosidade que vai resolver o problema dele. Não vai, tá? E por onde começar? Eu sempre falo que dentro da terapia capilar, sempre, não importa o caso, se é foliculite, se é uma alopecia, não importa, sempre eu vou começar pela minha ficha de avaliação. Na ficha de avaliação do nosso cliente, do seu cliente, você vai anotar as anomalias do couro cabeludo dele, você vai avaliar o couro cabeludo dele, vai detectar há quanto tempo ele está com esse problema e vai poder montar um protocolo personalizado de atendimento para ele, visando sempre uma melhora rápida desse cliente e buscando sempre o melhor tipo de cronograma, o melhor tipo de produto, o que é melhor para esse cliente. Eu uso aparelho nesse cliente ou eu uso só cosmético nesse cliente. O que eu faço? Com a ficha de avaliação, você vai conseguir definir exatamente o que fazer primeiro. E a partir da ficha de avaliação, você vai tratar o seu cliente da melhor maneira possível. E existe alguma exceção dentro da terapia capilar que não seja bom para um cliente com foliculite? Eu sempre falo assim que você tem que ter muito cuidado e por isso que é tão importante a ficha de avaliação. Porque na terapia capilar, nós terapeutas costumamos dar início a uma terapia capilar, depois da ficha de avaliação, com uma esfoliação no couro cabeludo. Por isso que eu brinco muitas vezes, ser terapeuta capilar não é fazer uma esfoliação, aplicar alta frequência e mandar o cliente para casa. Esse é o primeiro passo de uma terapia capilar. Então, depois da minha ficha de avaliação, a gente faz uma esfoliação no couro cabeludo do cliente. Mas imagina comigo, se eu tenho um cliente que está com foliculite, que está com crostas e secreção no couro cabeludo, será que vai ser legal fazer uma esfoliação no couro cabeludo dele? Será que eu não vou agredir mais esse couro cabeludo? Será que eu não vou piorar o problema dele em vez de melhorar o problema dele? Por isso é tão importante a ficha de avaliação, para você determinar o grau da foliculite, para você saber em que estágio está. E eu nunca recomendo, em casos de foliculite, começar com esfoliação. Alta frequência, sim, porém ele também tem que ter um certo cuidado. Se essa pessoa tiver uma foliculite já num grau um pouco avançado, que tiver muita secreção, que tiver de repente crostas, feridinhas no couro cabeludo, de repente a alta frequência vai ser incômodo. De repente é melhor você fazer uma terapia capilar com algo cicatrizante, um produto cosmético capilar cicatrizante, suavizante, e depois que obter uma pequena melhora, entrar com a alta frequência, pela comodidade e bem-estar do cliente. Então é muito importante a ficha de avaliação, até porque se for uma pessoa um pouco sensível, ela vai sentir dor. Então a gente sempre tem que prezar pelo bem-estar do nosso cliente. E se fosse comigo, como eu gostaria de ser atendido, né? Como eu gostaria que o terapeuta capilar me atendesse?
se fosse eu no caso do meu cliente. Então sempre a gente tem que se colocar no lugar do cliente e prezar pelo bem-estar dele acima de tudo, para que ele se sinta bem, se sinta acolhido pelo terapeuta capilar. E tenha segurança, porque a gente sabe que quando a pessoa tem confiança no terapeuta capilar, parece que tudo flui, inclusive melhor. E quais são os efeitos colaterais que gera se eu não tratar essa foliculite? Eu sempre falo assim que a foliculite ela não vai sumir da noite para o dia sozinha do couro cabeludo. Ela veio por alguma razão e ela só vai embora se a gente tratar ela. Então eu já vi muito cliente, muito aluna minha falando, prof, a pessoa não quis tratar e agora está lá com uma queda brusca, está lá com um eflúvio telógeno e tem muita coceira e daí quando soa fica pior porque arde. A tendência nunca é melhorar. A tendência, infelizmente, é sempre piorar. Então, o tratar com antecedência, o tratar lá no começo é muito importante. Por isso que eu volto a falar, o quão importante seria ter um terapeuta capilar dentro de cada salão, um terapeuta capilar dentro de cada barbearia para tratar esses clientes, para resolver esses problemas e não deixar esse cliente embora sem solução. Ou de repente, quizás com o shampoo de controle de oleosidade, porque o cabeleireiro acha que isso vai dar resultado e não vai. Então é por isso que eu falo, repito, não me canso de falar, o quão importante é o trabalho do terapeuta capilar. E os meus alunos, os alunos que eu formo no meu curso de terapia capilar, todos saem extremamente preparados e capacitados para tratar esse tipo de caso. Não só da foliculite em si, mas de várias anomalias do couro cabeludo, de vários tipos de alopecia do couro cabeludo. Sabem por onde começar, o que fazer primeiro, sabem da importância da ficha de avaliação, sabem que num caso de foliculite não pode fazer uma esfoliação capilar porque a gente vai agredir mais o cliente. Então é importante a gente ter esse conhecimento para não errar já no começo, para não piorar um caso que já não está legal. E me incomoda muito quando eu vejo profissionais não tratando foliculite, achando que é uma espinha no couro cabeludo ou até mesmo descuidando da esterilização dos materiais de trabalho, seja barbeiro, seja cabeleireiro. Foliculite, como eu falei para vocês, ela é contagiosa e a higiene dentro desses locais deveria ser o principal cuidado desses profissionais. Porque a gente vai para o salão de beleza, a gente vai para a barbearia, porque a gente quer sair de lá mais bonito, se sentindo com a autoestima mais elevada, se sentindo mais autoconfiante. E já pensou numa barbearia ou num salão de beleza, a gente vir a ter uma infecção de foliculite por uma bactéria que gera foliculite? O quão desagradável é isso? E acontece muito. E ali eu volto a falar que de repente lá atrás, nos cursos iniciantes de peluqueria, de barbearia, os profissionais, os técnicos, os professores, o primeiro passo deles deveria ser a higienização do local de trabalho, do material, para que esse tipo de coisa não acontecesse. Que se a pessoa fosse infectada por algo assim, que não fosse dentro da barbearia, que não fosse dentro do salão de beleza, porque a gente está buscando melhorar a autoestima lá dentro e não sair de lá com um problema a solucionar e que muitas vezes nem encontramos aonde poder solucionar pela escassez de terapeutas capilares que existem. E isso eu falo, que se a gente for olhar hoje, na nossa região, no nosso bairro, na nossa cidade, quantos cabeleireiros você encontra? Quantos barbeiros você encontra? E quantos terapeutas capilares você encontra? Então a escassez do terapeuta capilar ainda é grande e a procura por esse serviço é muito grande. E eu vejo em cada curso que eu dou isso. Porque se eu escuto dos meus alunos, muitas vezes, nossa, prof, eu achei que era uma espinha. Isso é alguém que já estava
buscando terapia capilar, que já estava entrando no mundo, que veio para mim achando que já tinha algum conhecimento e confundiu uma foliculite com uma espinha. Então, como é importante a gente buscar conhecimento sempre. E se você gostou desse material, eu vou te deixar um convite muito especial. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso para a lista de espera do meu curso e na bio do Instagram tem um link de acesso para a lista de espera do meu curso. O mundo da terapia capilar é um mundo cheio de oportunidades. E que tal entrar nesse mundo mágico da terapia capilar você também? Se gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida referente à foliculite, deixe nos comentários. E até a próxima!